Boa tarde, galera. Tudo bom? Eu sou o Senhor Cramunhão e esse é O Mal Acontece. Hoje gravando aqui no meu porão, né? Sei que o cenário tá diferente, vocês devem estar estranhando que tem luz aqui, mas é porque dessa vez eu preciso mostrar algumas coisas pra vocês. Galera, eu não ia fazer esse vídeo agora, né? Como vocês viram, eu voltei com o canal agora há pouco, só tem alguns videozinhos assim mais só para contar alguns detalhes, mas como eu participo de alguns grupos de Goethe, eu vi que já tem algumas pessoas colocando a mão na massa. Então eu fiz esse vídeo aqui, eu pensei em fazer esse vídeo para poder ajudar essas pessoas que já estão querendo praticar. E dar algumas dicas. Fora de mim, gente, eu não sou ninguém, eu não vou. A intenção não é dar comida de rabo em ninguém ou falar que a pessoa está fazendo certo. Eu só vou dar conselhos que eu queria ter recebido lá atrás também, tá? Eu tenho 33 anos, tá? Era melhor ter falado isso lá no vídeo de explicação do canal. Eu venho de uma família típica brasileira católica, só que minha mãe ela já tinha aí uma tradição de esquerda por parte da família dela. Minha mãe ela praticava necromancia. E lá na frente, quando eu comecei a mexer com ocultismo, quando eu tinha mais ou menos ali os meus 13 anos, eu meti a mão lá no Lameja, então, né, as clavículas de Salomão, e eu vi que o que minha mãe usava era o ritual da Goetia, só que para invocar espíritos. E funcionava. E depois eu fui me adentrando no ocultismo, no paganismo, e fui aí trilhando o caminho mágico aí, mais ou menos dessa forma, mas sempre focado mais na esquerda. Nunca fui uma pessoa de luz, né? Não querendo falar que eu sou um Darth Vader, mas infelizmente nunca me dei com o cristianismo, nem com nada assim relacionado à luz. É, Uma coisa importante, gente, é que quando você vai mexer com qualquer tipo de magia, você tem que estudar muito tempo, muitos anos, e experimentar com coisas pequenas. Você vai começar na magia, você vai começar com a magia branca, aí você vai começar a fazer alguns rituaizinhos, vai ver uns efeitos, aí quando você vê que aqueles efeitos não estão mais que satisfazendo, aí você pula para a magia negra, onde os efeitos são maiores e são mais rápidos, e sempre experimentando com coisas pequenas. Aí depois você vai aumentando e aí você sabe onde é que você vai parar. Antes de você começar a praticar a Goetia, você tem que perguntar para você mesmo. Você chega na frente do espelho e pergunta: quem é você? Porque você tem dois tipos de Goetia, e é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Você tem a Goetia que eu posso dizer voltada ao mal, que é a luciferiana, a satanista, a demonólatra, né? E você tem a tradicional de Salomão. A tradicional de Salomão é simples, é óbvio, você tem que ser judeu, cristão ou muçulmano para praticar, porque a tradicional você não vai dar nada em troca. Eu acho que está tendo uma grande confusão também nos grupos, pelo que eu estou vendo isso. Não vai ter troca. Goethe tradicional não tem troca. Você vai usar o selo como instrumento de tortura psicológica com aquele demônio, com aquele espírito, com aquele daimon. Você vai trazer ele aqui, você vai obrigar ele a fazer uma coisa pra você. Você vai obrigar ele a fazer alguma coisa sob pena de alguma coisa, de tortura o selo, de destruir o selo, de fazer alguma coisa, destruir ele se você tiver poder pra isso, porque isso é possível também. E assim por diante, tá? É isso que é a Goetia tradicional. Só que para você poder praticar ela da forma correta, você tem que ser judeu, cristão ou muçulmano, que é para fazer o ritual certinho. Agora, se você não é, aí você tem aqueles outros. A Goetia é voltada para o lado do mal que eu comentei. No caso, a satanista, demonólatra, luciferiana, são só nomes, mas é a mesma coisa. Como é que você vai trabalhar com isso? É simples. Você vai fazer um selo, você vai começar a praticar a adoração àquela entidade. É muito simples. Não vai chegar e pedir para ela assim, eu quero uma pilha de ouro aqui, eu quero uma tonelada de ouro aqui no meu quintal agora. Você não vai fazer isso. Se você fizesse para lá tradicional, você podia pedir isso. E sem problema, porque ia brotar lá uma tonelada de ouro no seu quintal. Agora na demonólatra e na luciferiana, na satanista, não é assim. Você vai praticar a adoração àquela entidade, você vai conhecê-la, vai fazer com que ela te conheça com pequenas oferendas, com citações, adoração de verdade. Você vai render culto àquela entidade. Aí um belo dia, quando você achar que aquilo já foi suficiente, você vai fazer um ritual. Aí você vai evocar ela, você vai trazer ela. Vocês sabem a diferença de evocação e invocação, né? Evocação é trazer para sua frente, invocação é trazer para dentro. Então, teoricamente, uma invocação é você pedir uma possessão, né? Eu não recomendo isso para ninguém, tá? Aí é o seguinte, aí você vai realmente estipular um acordo, é aí que vem aquela ideia idiota do cristianismo de pacto, é aí que você vai fazer um acordo com aquela entidade, olha, eu preciso disso, disso e disso, eu te dou isso, ou você quer o quê?
né? Lembrando que quando você põe para a entidade você quer o quê, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa ou você tem que ter muito recurso. O que para pessoas de baixa renda, que normalmente, sem querer zoar, né, é o pessoal que vai atrás da Goethe, assim com objetivos financeiros, a pessoa não vai ter recurso, então ela vai ter que estar disposta a fazer alguma coisa. Lembrando, uma coisa que eu adoro falar: deuses, demônios, anjos, eles não têm culpa do que o ser humano transformou esse mundo. Antigamente o ser humano fazia rituais de sangue, você sacrificava seu filho, filho do vizinho, animal, a porra toda, e não acontecia nada porque não tinha polícia, não tinha lei, não tinha nada. E a entidade de 1000 anos atrás é a mesma entidade de agora. Ela não quer saber se você vai ser preso, se ela pedir seu filho em troca, se ela pedir sua esposa em troca, sua namorada em troca. Ela quer aquilo em troca, em troca do que você está pedindo. Então você tem que estar realmente disposto a dar alguma coisa, gente. Um ritual não é brincadeira. Você não pode tipo evocar a entidade e falar e no meio do acordo falar: não, não posso te dar isso, cara. Não existe. Tá? E não vou, agora eu vou entrar na parte assim do porquê que isso aí não existe. Porque é o seguinte: na tradicional lá de Salomão, você está protegido dentro de um selo, bonitinho, na moral, dentro do seu espaço, e mesmo isso não é seguro, tá? Você faz o ritual tradicional, obriga aquela entidade, tortura aquela entidade, obriga ela a fazer o que você quer na tradicional, aí você bane ela, cara, ela tem seu rastro energético. Amanhã, depois, daqui 100 anos, ela vai voltar e vai te cobrar. Então, tipo, Salomão fazia isso porque ele era um mago muito foda, ele tinha o anelzinho mágico, né, dado por Deus, né, enviado pelo anjo Miguel, né? Então, tipo, ele podia se dar esse luxo de fazer o que ele queria, sem contar o conhecimento místico que ele tinha. Agora, a gente, réis mortais, como é que você vai, tipo, fazer um ritual do banimento, mandar um demônio lá embora e depois um dia ele vai voltar e vai cobrar de você, entendeu? Mesmo que você faça da forma tradicional certinha. É brincar com o perigo. Você quer um exemplo? Assistam aí, jogam no Google. A Corrente do Mal. É um ótimo filme. Ele mostra exatamente o que acontece quando um demônio fica com raiva de você. Ele vai te perseguir pro resto da sua vida. E isso eu tô falando na tradicional. A corretinha, com os rituais, os banimentos, tudo certinho. Com toda aquela aparelhagem que você nem acha mais hoje em dia, entendeu? Agora, vamos lá. Falando da luciferiana, é pior ainda, porque na luciferiana o negócio é simples. Você vai fazer o selo, você vai pôr ele no chão, você não vai ter ritual de proteção, você está adorando, como se fosse uma entidade. Então não tem por que você usar o círculo, porque seria tipo uma ofensa. Você não está confiando em si mesmo e nem na entidade. Então já está errado. Né? Se você pensa em usar algum círculo de proteção na luciferiana, na satanista ou na demonólatra, né? Então você vai colocar o selo, vai praticar o ritual, vai trazer e você vai fazer isso tudo de corpo aberto, né? No máximo você vai fazer um ritual de limpeza ali no recinto, né? Só para limpar as energias adversas, tá? Eu falo adversas porque não precisa nem falar negativa, porque quando o demônio vir ele vai trazer um monte de energia negativa, então isso realmente tanto faz. Tá bom? A diferença é essa, você vai fazer o ritual de corpo aberto, você não vai ter proteção nenhuma, então a relação que você tem que estar tendo com esse Daimon é uma relação muito boa, você já tem que estar sentindo antes de fazer o ritual que você pode fazer. Tem muita gente aí, você pode ir lá no canal do... Eu gosto de recomendar canal porque eu assisto de tudo aqui no YouTube, ainda mais nesses casos. Sei quem é charlatão e quem não é, e assim por diante. Vamos lá naquele canal daquele gordinho, eu esqueci... Puta que pariu. Eu não lembro o nome daquele gordinho lá que a esposa dele faz canal. Faz vídeo falando de coisas sobrenaturais que acontecem aí. Eu não lembro o nome, depois eu posto aí. No canal desse casal aí. Assombrado. Joga Assombrado. Então você pode ver aí nos últimos 4 ou 5 anos no canal deles, eles descrevem várias pessoas que morreram depois de terem praticado ou antes de terem praticado no meio da preparação do ritual de Goetia. Eu não vou dar dicas, olha o canal deles lá e procura que vai ter. Procura o nome dos demônios lá que vai ter nos últimos 4 ou 5 anos. Então foram vários casos e sem solução, né? A polícia não resolveu e nem vai resolver, porque não foram seres humanos que fizeram. Então, nesse sentido, é isso, galera. Agora uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, uma coisa que eu vi aqui, as pessoas fazendo selo em papel. Pode, gente. Pode, mas na luciferiana, na satanista e na demonólatra. Por quê? Porque a Goetia, ela é magia cerimonial. Magia cerimonial, ela tem que ser certinha nos mínimos detalhes, entendeu? Se é pra ter um pauzinho assim, o pauzinho tá assim, o ritual já tá cagado, entendeu? Não vai funcionar. Então,
realmente lá tradicional você vai precisar do selo de ouro desse tamanho, então não adianta querer fazer um negocinho não, não vai precisar de um selo de ouro maciço desse tamanho mesmo, um selo de prata, um selo de bronze, tem tudo essa parada aí, entendeu? Você vai gastar um dinheiro que você não tem. Agora na satanista, como é uma coisa de culto, não tem a necessidade. Você pode fazer aqui, você faz um negócio bonitinho. O selo, lembrando gente, o selo ele é um instrumento de tortura psicológica na tradicional. No caso, na satanista, você vai usar ele como um símbolo de concentração para você trazer aquela entidade. Aqui tem um selo que eu usei aqui para Asmodeus. Tá? Isso aqui já é velho, gente, o material que eu já tenho aqui há anos. Tá? Ó, cartolina preta, usei tinta aqui. Isso aqui, lembrando, né? Isso aqui é magia, não é magia, é praticamente religioso, né? Tu vai ter ali uns seus 30, 40% de magia no meio do ritual, mas é religioso. É uma questão de adoração. Você vai fazer esse selo aqui, como por exemplo, você vai pegar o Gwen dele lá e vai ficar falando Yeravá, Jalara, Asmodeus, Aken, vai ficar falando isso aí durante toda a feitura, toda a produção do selo. E se você colocar sangue no selo, é óbvio que isso vai intensificar o poder do selo, tá? Isso aqui é só para dar um exemplo. Vai intensificar assim o poder do selo e vai fazer com que essa entidade chegue a você. Mas é aquilo que eu falei, você só deve fazer o ritual quando você achar que aquilo já vai estar certinho, que a entidade está respondendo bonitinho para você. Para vocês não falar que eu fiz essa palhaçada aqui só pro vídeo, não é não, gente. Eu pratico isso, com esse tipo de selo já tem alguns anos, né? Deixa eu ver aqui, que tem um ritual aqui, um negócio que eu fiz voltado a uma comunicação com a Azazel, não sei se vai dar para ver direito aqui, onde eu usei vários tipos de, como é que fala? De alfabetos mágicos, escrevi em hebraico, em malaquim, vários outros tipos aqui, em alfabeto tebano aqui. Isso aqui simplesmente não é uma evocação, isso aqui foi para uma comunicação com a Azazel. Vamos lá. Aqui, primeiro que eu fiz de todos, lembro muito bem. Sempre cartolina preta, sempre sangue e tinta misturado. Cir, o grande príncipe. Um dia eu até conto por que eu evoquei, por que eu fiz isso para Cir, tá? Até porque, gente, isso aqui, vocês estão vendo que está seca, né? Isso aqui é antigo, se não funcionasse eu não tinha feito tanto. E tem mais aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Porque são anos aí na parada. Aqui, a Zepar. Tá? Zepar. Importante dizer, já me cortando aqui, é o seguinte, o pessoal provavelmente deve estar pensando, você faz assim em papel e embrulha. Gente, isso aqui eu não usei, eu não consagrei esses selos como instrumento de manipulação, não consagrei com a intenção de usá-los como armas. Então, tipo, a entidade lá não sente dor quando eu dobro isso aqui. Porque se você fizer o tradicional, o selo que você fizer com o selo, a entidade vai sentir, porque isso aqui é uma assinatura espiritual dela, entendeu? Então, tem isso que você tem que estar lembrando. Aqui é religioso, é um culto. Faço na intenção de cultuar, entendeu? Aqui. Para fechar, acredito aqui. Foras, grandes foras. Né? Então eu acho que deu aí para vocês entenderem como é que o negócio funciona.